Boa noite a todos. Eu sou Rita Guedes do Ismênia de Jesus, nossa casa irmã. Né? E eu trouxe aqui um tema que as pessoas adoram, falar sobre morte. Claro que não, né? Esse tema, infelizmente, ainda é um tabu na nossa sociedade. Ninguém gosta de falar sobre a morte. Só que a morte é a única certeza que nós temos na vida, né? Agora, o que nós não temos certeza é para onde nós vamos. O que acontece depois da morte? Esse é o grande mistério, né? Esse é o grande mistério que perturba a humanidade. Morreu, acabou? Não tem mais nada? Morreu, foi para o inferno? Morreu, foi para o céu? Para onde foi? Aonde está aquele ente querido meu que faleceu? Então, são questões que muitos se pegam refletindo sobre elas. E as respostas são umas mais absurdas que a outra, né? Está dormindo, está descansando, enfim, está no céu, está no inferno, né? E o interessante é que o inferno é sempre para o outro, nunca é para ele, né? É interessante isso. Então nós vamos ver aqui, sobre o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, e também o livro Depois da Morte, de Alain Denis. São os dois livros que eu utilizei para a gente fazer essa palestra, tá? Então ele começa nos falando sobre o temor da morte. Causa do temor da morte. O temor da morte é um efeito da sabedoria da providência divina e uma consequência do instinto de conservação, comum a todos os seres vivos. Claro, se não tivéssemos o instinto de conservação, imagina como seria, né? Atravessaríamos aí a avenida sem olhar para nenhum lado, simplesmente morreríamos atropelados, né? Um bebê, uma criança, ela não tem esse instinto, ela não consegue pensar o que vai acontecer depois, né? A criança não tem. Então, se você soltar um bebê na avenida, ele vai atravessar a avenida tranquilamente, né? Porque ele não tem essa noção de que ele vai ser atropelado e morto. Mas nós temos. Então, nós tomamos o maior cuidado possível para não desencarnarmos antes da hora. Porque quando chega a hora não tem jeito. Pode estar lá no Einstein, pode estar onde for. Chegou a hora, nós vamos partir, né? A hora derradeira. Dolorosa e cheia de angústias para uns, a morte é para outros apenas um sono, suave seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem é fácil para aquele que cumpriu seus deveres. Desvencilhou-se previamente das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Será que estamos aqui nessa situação? Será que já conseguimos chegar nesse patamar aqui que ele fala? Se desprender das coisas materiais, está com tudo certo, né? Não precisamos pedir perdão para ninguém, não prejudicamos ninguém. Está tudo em ordem no nosso lar, com os amigos, com os parentes. Será? Será que se a gente desencarnar hoje, será que vamos estar tranquilos do outro lado? Já se fizeram essa reflexão, essa pergunta? Será que se eu partir hoje, como que eu vou partir? Bem? Tranquilo? Ou vou deixar muitas pendências aqui? Pendências morais. Porque as materiais se resolvem. Rapidinho. Rapidinho. A gente acha que se a gente desencarnar, o mundo para. Ele vai andar do mesmo jeito. Se a gente desencarnar,
a família para. Não, a família vai andar do mesmo jeito. As coisas vão continuar acontecendo, porque é assim que tem que ser. E sempre foi assim. Né? Os nossos avós desencarnaram, nossos pais desencarnaram, a maioria de nós. Nós vamos desencarnar. É o ciclo da vida. É o ciclo da vida. Né? Nascer, crescer e morrer. Mas morrer a parte material, a parte física. O nosso espírito é imortal. Esse vive. Esse nunca vai morrer. Né? Então é claro que para a gente chegar neste patamar, nós temos que fazer um trabalho constante de desapego. O budismo fala que o maior entrave para o homem aqui na Terra é o apego. E o pior é que é o apego às coisas que nós não vamos levar daqui. Nem o nosso corpo a gente leva. Já perceberam isso? Toda vez que nós vamos a um velório, nós poderíamos refletir ali na hora. O que aquela pessoa está levando com ela? Né? O que ela fez durante toda a sua vida? Quantos ela ajudou? Quantas lágrimas ela enxugou? Quantos ela ajudou a matar a fome? O que ela fez de bom durante toda a sua vida? Né? Porque é isso que conta do outro lado. Não vai contar os bens que eu tenho. Não vai contar se eu sou milionário, se eu sou empresário, se eu sou médico, se eu sou advogado. Nada disso conta. André Luiz chegou no plano espiritual. Eu sou médico. Eu posso ajudar. Sim, você era médico lá na Terra. Aqui a sua medicina não serve. Foi assim que falaram para ele. Lembram-se do filme? Nosso Lar 1. Né? A sua medicina aqui não conta. Aqui é outra forma de trabalho. Né? Eu trouxe 2 exemplos para nós de desencarne, de um desencarne suave, sem nenhum apego, de 2 grandes vultos da doutrina, que é Caibar Schutel e Bezerra de Menezes. Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo. No dia 30 de 1 de 1938, desencarna o pai dos pobres, de Matão, aos 69 anos de idade. Poucas horas depois, através de um grande amigo, dá a sua primeira comunicação e abraça a todos os companheiros, se dirigindo a cada um com palavras que só os mesmos conheciam. Como ouviu os companheiros falando sobre um túmulo, ele disse que espírita não precisa de túmulo, mas, se quisessem, podiam fazer uma simples lápide e, se quiserem escrever algo nela, escrevam isto: vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Pensam, ele estava sendo velado na sala. O corpo dele estava na sala sendo velado, Caibar Schutel. Caibar Schutel, ele desbravou Matão, interior de São Paulo. Na época que ele foi para lá era Matão mesmo, não tinha nada. Ele construiu praticamente tudo com os outros companheiros dele. E ele era dono de uma grande farmácia em Matão. E também fundou o primeiro centro espírita, né, em Matão. Tá? E aí ele estava sendo velado ali na mesa de jantar, como era comum antigamente. As pessoas eram veladas dentro de casa, em cima da mesa de jantar. Crianças à volta, todo mundo ali à volta, rezando, fazendo terço,
acendendo velas. Era assim que eram feitos os velórios. E no outro dia você ia almoçar e jantar em cima daquela mesa em que o seu ente querido foi velado. Então, o convívio com o desencarne, ele era muito próximo. As pessoas não tinham os traumas que nós temos hoje. Elas aceitavam melhor esta passagem. Muito melhor. Eles aceitavam muito melhor, eles conviviam com o luto de uma forma diferente da gente. Né? E hoje não, hoje nós somos nos afastando da morte, afastando da nossa realidade física, material. Percebem isso? E isso dificulta o quê? A nossa aceitação deste momento, que é um momento que não tem como a gente se livrar dele, né? É um momento que nós vamos ter que passar. Então, com o progresso, nós velamos agora os nossos entes queridos, nossos amigos, geralmente em hospitais. Todo hospital agora tem um velório. Nós velamos lá. Não fazemos orações, geralmente ficamos conversando, contando anedotas, fazendo piadas, ou então falando do desencarnado. Bem diferente dos tempos antigos, em que se ficavam todos em oração. As nossas vozinhas, nossas bisavós, ficavam fazendo terços, enfim. Ficavam realmente encomendando a alma do ente querido. Que era assim que falava, né? Nós vamos encomendar a alma do nosso ente querido. Né? Então, Caibar Chute era um homem muito bom, era chamado o pai dos pobres, não era à toa, porque ele ajudava todo mundo na cidade. As pessoas chegavam na farmácia dele sem condições nenhuma para pagar o medicamento e ele mandava aviar o medicamento do mesmo jeito. E ele mandava colocar embaixo, gratuito. Então, os funcionários falavam que tinha mais medicamento gratuito do que comprado. Na casa dele, ele tinha uma mesa para 20 lugares e só tinha ele e a esposa dentro de casa. Ele não tinha filhos. Só que na casa dele, todos aqueles que chegavam até 10h30 da manhã eram convidados a almoçar com eles. Não importa quem fosse, conhecido, estranho, não importa. Batesse no portão dele, ele já chamava para entrar e almoçar. Então, quase todos os dias ali eles serviam mais de 20 refeições para as pessoas que lá chegavam, para ter uma conversa com ele, para pegar uma orientação, para pegar um conselho, um reconforto. Ele estava sempre com as suas portas abertas. Então, nada mais natural do que um homem que não teve nenhum apego na sua vida desencarnar e já começar a trabalhar, que foi o que ele fez. Ele estava lá sendo velado, deu a comunicação através de um médium do centro dele, e ali ele já orientou a todos o procedimento do centro, como queria proceder dali para frente, quais os cuidados que ele iriam ter dentro do centro, e orientou em relação à lápide dele. Então, para a gente ver a elevação desse espírito. Né? E o outro é o nosso irmão Bezerra de Menezes, que está aqui a foto dele, maravilhosa, que o nosso irmão Rui ganhou de uma pessoa, né? Esse é o nosso irmão Bezerra de Menezes.
Falar de Bezerra é sempre uma emoção para todos nós. Bezerra de Menezes. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade. Quando chegou ao plano espiritual, ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando, me falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi a bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora Bezerra desperta feliz. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas, que me vinham saudar, mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém. Quem são? São aqueles espíritos atormentados que chegavam às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorremos. Bezerra de Menezes foi um médico, eu acho que foi o único médico pobre que eu conheci até hoje. Porque Bezerra de Menezes não tinha um centavo. Por quê? Porque Bezerra não cobrava as consultas das pessoas que não tinham condições. E os poucos que pagavam as consultas para ele, ele dava para aqueles que não tinham. Bezerra de Menezes teve uma doença, ficou acamado, ele só mexia os olhos, mais nada. Ele ficou durante muito tempo acamado, paralisado no leito. E na casa dele não se tinha nada. Os companheiros de Bezerra, vendo a situação da família, começaram a se cotizar. E sempre quando iam visitar Bezerra, colocavam algum dinheiro embaixo do travesseiro dele, para que quando a família fosse trocar roupa de cama, tivesse um dinheiro para poder manter as despesas da casa. Os amigos faziam isso porque eles não queriam constranger a esposa dele, a família dele. Então eles faziam isso escondido. Bezerra, como não conseguia falar e nem se mexer, ele apenas chorava de gratidão. As lágrimas desciam dos olhos dele, porque ele via o que era feito, mas ele não podia agradecer a nenhum deles. Mas a gratidão dele era tremenda. E as lágrimas vinham nos olhos dele, sempre quando ele via um companheiro ali, auxiliando de alguma forma a família dele, os filhos que ele tinha, né? Então Bezerra é um exemplo, um dos exemplos da doutrina. Nós temos vários na doutrina, se for falar aqui, vamos ficar até amanhã, né? São tudo homens que dedicaram a sua vida ao próximo. Chico Bezerra, Divaldo, que vem ainda aí dedicando a sua vida, né? Jerônimo Mendonça, Caí Barchoto, enfim, tantos que dedicaram sua vida ao próximo. E Bezerra de Menezes é maravilhoso. E é claro que Bezerra tinha que ter uma recepção dessa no plano espiritual, né? Maria Santíssima mandou falar a Bezerra de Menezes que ele não precisaria mais reencarnar aqui na Terra. Ele já tinha cumprido a sua missão. Mas ele falou: não. Enquanto houver choro e ranger de dentes,
eu vou estar auxiliando os nossos irmãos na Terra. Esse é o nosso Bezerra de Menezes. Um exemplo para todos nós de humildade, de fraternidade e de total desapego durante a sua vida. O tão temido julgamento final. O julgamento está na sua própria consciência, onde ele vai encontrar a sua recompensa ou seu castigo. Ele é o seu próprio juiz ao se libertar da vestimenta de carne. A sua alma surge nua, deixando nela ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Será que nós vamos ser julgados? Será que nós vamos chegar do outro lado e vai ter um juiz lá, de toga? Olha, Rita, você fez isso, isso, isso e isso, então você vai ser condenada, você vai para o inferno. Será que alguém vai nos julgar? Será que Deus, na sua misericórdia, na sua perfeição, e sabendo que nós ainda somos imperfeitos, ainda, não é? Porque estamos a caminho da perfeição, será que Ele nos julgaria? É como eu pegar uma criança de 3 anos e julgá-la pelos atos que ela comete. Ela não tem noção do que ela faz. E nós, perante Deus, ainda estamos engatinhando aqui na Terra. Então, o que julga não é Deus, o que julga é a nossa consciência, porque a nossa consciência nos acompanha após a morte. Nos acompanha. Eu costumo dizer que quem vive bem, desencarna bem. Esse é o ditado. Quer desencarnar bem? Viva bem. Viva com a sua consciência tranquila. Antigamente, os nossos antepassados falavam que vai lá, pede perdão porque fulano está morrendo. Lembram-se disso? Vai lá, se despeça. Vai lá porque fulano quer pedir perdão para você. Os mais antigos vão lembrar disso. Por que isso, gente? Porque nós sabemos que o espírito carrega consigo os seus amores e os seus ódios, os seus conflitos e as suas dores. Então, esse é o nosso juiz, é a nossa consciência. Aí quando chegamos do outro lado, a gente pensa assim, meu Deus, o que foi que eu fiz lá na Terra? E agora, como que eu faço para reparar tudo isso? Eu queria tanto reparar aquele mal que eu fiz àquela pessoa. E aí eu peço a oportunidade de retornar aqui, de reencarnar e fazer as minhas reparações, saldar os meus débitos. Então, esse tal julgamento final, ele não está em lugar nenhum, ele está dentro de nós. O céu e o inferno estão dentro de nós. Rita, mas e o umbral que todo mundo fala? O umbral é uma região em que você vai para lá se você tiver afinidade. Se você tiver na vibração dos irmãos que ali se encontram. Porque o umbral ele foi criado pelos espíritos. Pela energia deles, pelos pensamentos deles, pelas vibrações deles. Se eu pego o Fernandinho Beiramar, desencarnou e eu levo ele para o nosso lar, ele fala, nossa, esse lugar aqui é horrível, né? O que eu vou fazer aqui no nosso lar? Não conheço ninguém. Ele vai querer ir para onde, gente? Para onde estão aqueles que têm afinidade com ele? Isso é óbvio. Com certeza.
Então não é Deus que deixa os espíritos no umbral, não. Eles ficam lá porque eles querem. Quem assistiu o nosso lar, viu os irmãos socorristas diariamente passarem pelo umbral. E o que os espíritos que estavam lá faziam com eles? Xingavam, gritavam, vão embora daqui, ninguém precisa de vocês aqui. Não era assim que eles faziam? André Luiz ficou 8 anos no umbral. E um belo dia, ele estava tão cansado, tão exaurido, que ele fez uma oração, pedindo a Deus que o socorresse. E aí, ele consegue enxergar quem? Os socorristas que ali estavam. Então, não tem como você socorrer aquele que não quer ser socorrido. Nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, ele continua após a morte. Você continua tendo o seu livre-arbítrio. Ele não se extingue. Se eu desencarno hoje, e se eu não quiser ir para o plano espiritual, eu não vou. Eu tenho livre-arbítrio. Os irmãos podem vir me resgatar ou conversar comigo, um parente querido pode chegar em mim e falar, Rita, está na hora, vamos embora. Eu falo, eu não vou, eu quero ficar aqui. Eu não vou sair da minha casa. Então, tudo bem, então vamos respeitar a vontade da irmã. Na hora certa ela vai vir. Então, por isso que tem aqueles tão famosos encostos, lembra que as pessoas falavam tanto antigamente? Fulano está com encosto. Esse encosto, gente, é um espírito, como qualquer um de nós, que ainda não se desvencilhou aqui da Terra, que ainda continua por aqui, mas que com certeza um dia vai retornar para o plano espiritual. Porque Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas ficariam perdidas. Nenhuma. Não é? A erraticidade. Os espíritos ensinam que na vida além túmulo não há lugar para a contemplação. Estéreo em toda parte, multidões de espíritos sobem e descem, agitam-se na luz ou nas trevas. No livro Céu e Inferno, os espíritos nos dizem que cada um tem a sua missão a cumprir. Os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, almas sofredoras para consolar. Então, ninguém vai desencarnar e ficar lá no céu tocando harpa, não. Nós vamos estudar e trabalhar para reencarnarmos aqui melhor do que chegamos lá. Quem lê André Luiz, quem assistiu o Nosso Lar, quem assistiu o Nosso Lar 2 agora, viu que tem muito trabalho, que os irmãos não param. Atendem os chamados da Terra e os chamados do plano espiritual também. Então é assim que funciona a erraticidade. É um período que nós ficamos no plano espiritual, estudando e trabalhando, até chegar à nossa próxima reencarnação. Esse é um período em que nós ficamos lá, para nos aprimorar moralmente. Situações pós-morte. Espírito preso ao corpo acompanha velório, enterro e até sente a decomposição. Infelizmente, ainda existe. Os espíritos materialistas que não têm nenhum tipo de crença, que acreditam que tudo acaba com a morte, quando desencarnam, eles se veem como eles são. Então, eles pensam, não aconteceu nada, eu estou aqui, eu me vejo, eu vejo a todos à minha volta. Só que ele não se dá conta que ali está o teu corpo, o corpo dele que está sendo velado. Então ele acompanha, muitas vezes, ele chega a acompanhar, como eu falei, eles têm um livre-arbítrio, né? Vem um parente, vem uma pessoa querida para encaminhá-lo. Mas ele aceita se ele quiser, ele não é obrigado. Isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe desencarnou, teve um infarto fulminante. Eu não era espírita ainda, não tinha conhecimento nenhum da espiritualidade.
E minha mãe começou a aparecer para todos os filhos. Porque ela não tinha noção de que ela tinha desencarnado. Ela achava que ainda estava encarnada, porque ela via a todos, ela se via. E ela começou a aparecer para todos nós. Durante o sono, né, durante a vigília, ela vinha conversar conosco. E nenhum de nós tinha conhecimento nenhum para poder orientá-la, para poder conversar com ela, para fazer uma prece para ela. Nós acreditávamos que ela estava bem porque morreu, descansou. Eu também acreditava nisso. Não, ela está bem porque ela descansou. Só que eu estou aqui hoje por causa dela. Porque foram tantas aparições, tantas situações que aconteceram, que eu fui procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda no centro espírita, para entender o que estava acontecendo. O que era aquilo que estava acontecendo. Entendeu? E aí foi que eu descobri que não é bem assim que funciona. Né? Espírito que ignora que já está desencarnado, continua no lar, indo ao trabalho, conversar com as pessoas e, claro, sente que há algo estranho à sua volta. E espíritos que trazem sua consciência perturbada por erros cometidos, remorsos tardios, tempo perdido, angústia, estes são atraídos para o umbral devido à sua energia. Então nós temos aqueles irmãos que ainda acham, né, que estão encarnados, vão para o seu trabalho, sentam na sua mesa e lá ninguém conversa com eles, eles estão vendo que tem alguma coisa diferente. E tem os nossos irmãos que infelizmente trazem consigo muitas angústias, muitos remorsos, muitos crimes. E esses irmãos infelizmente vão para o umbral porque é lá que eles vão se sentir bem. Então eu acho que a nossa reflexão de hoje é vivermos bem para desencarnarmos bem. Amar, amar e amar. Sempre. Perdoar, perdoar, perdoar sempre. Para que possamos ter um desencarne em paz. Para nós e para aqueles que convivem conosco. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada.